Meu nome é Rubens Perlingeiro Filho, sou capitão de mar e guerra, fuzileiro naval reformado. Comandei o grupamento de fuzileiros navais de Manaus de 8 de abril de 1992 a 7 de fevereiro de 1994. Recebi o comando do capitão de fragata Thompson e o passei posteriormente, eu já no posto de capitão de mar e guerra, ao capitão de fragata Dilson. O grupamento na época era uma unidade bem modesta em termos de efetivo, porque o número de militares que ali serviam girava em torno de 300 e era estruturado em uma companhia de comando de serviços e uma companhia de fuzileiros navais. No que diz respeito ao adestramento, pouco se podia realizar de nível acima de pelotão, porque os navios patrulha da flotilha do Amazonas não estavam preparados para o transporte de tropa. E para a prática de operações ribeirinhas, o grupamento contava apenas com uns botes de alumínio, com motor de popa, que não comportavam mais do que 6 homens armados e equipados. Essa condição de atuar sempre em pequenas frações criava para os militares a ideia de que eles sempre atuariam de forma isolada. E eu tinha a preocupação de mostrar que nós sempre atuaríamos enquadrados por uma unidade superior, com comando, controle, um esquema de manobra e um plano de apoio de fogo. Nessa época não havia comando superior ao grupamento instalado em Manaus, pois o Distrito Naval, o 4º Distrito Naval, estava sediado em Belém. Como eu era, no primeiro ano de comando, o capitão de fragata e o comandante da flotilha do Amazonas e o capitão dos portos, eles eram capitães de mar e guerra, isso criava em algumas ocasiões alguns conflitos hierárquicos, porque embora os 3 comandos fossem independentes entre si, o comandante da flotilha gostava de posicionar-se como o comandante da marinha na área e algumas vezes tentava interferir no comando do grupamento, o que me criava alguns problemas, pois tinha que lembrá-lo que eu não era subordinado a ele. Eu também não poderia dizer que no primeiro ano de comando o distrito foi uma força amiga, pelo contrário. Algumas vezes eu me sentia como em festa de rato fantasiado de queijo. Felizmente, no meu segundo ano de comando, tive como chefe o vice-almirante José Luiz Feio Obino, um grande líder militar que me ajudou muito, me deu muito boas orientações, guardo dele muita consideração e muito respeito. Um problema que dificultou a administração durante o meu comando foi a grave inflação que assolava o Brasil naquele período. Para qualquer aquisição, tanto a solicitação quanto o pagamento deveriam ser feitos da forma mais rápida possível, pois a desvalorização do poder de compra chegava a ser superior a 1% ao dia. Assim, de forma inacreditável, nenhum orçamento era válido por mais de 24 horas, o que dificultava bastante qualquer tomada de preços. As áreas elevadas, tanto ao oeste quanto ao norte do grupamento, eram cercadas por uma grande favela denominada Mauazinho. Essa condição criava sérios problemas sanitários, porque os moradores despejavam os dejetos de suas casas diretamente no terreno do grupamento situado em nível mais baixo. Graças a um acordo com a Prefeitura de Manaus, foi instalado um tubulão que passou a recolher esses dejetos e lançá-los diretamente no Rio Negro. Então, na verdade, não houve uma alteração do problema, simplesmente uma transferência. Eu não sei o que ocorreu depois, mas foi uma solução temporária. Nós havíamos convidado o prefeito, o senhor Amazonino Mendes, para almoçar no grupamento e o presenteamos com um fuzil, um mosquetão Mauser 1908, que foi adquirido no Cresumar. Ele ficou muito contente com o presente e com a homenagem e assim acertou com seu secretário de obras a construção, a colocação dessa tubulação. Quanto à prática da liderança, eu procurei seguir os bons ensinamentos que eu aprendi com antigos comandantes e procurei também esquecer os maus exemplos que, infelizmente, observei em alguns. O grupamento tinha rancho único, de modo que todas as praças sabiam que a comida do soldado era a mesma do comandante. Se algum militar baixasse ao hospital, um oficial era designado, incluindo o comandante nessa escala, um oficial era designado para visitá-lo e verificar se ele necessitava de algum apoio. Para valorizar a posição dos sargentos, eu determinei
que todos os sargentos que trabalhassem no Estado-Maior despachassem diretamente com o comandante. Os oficiais só seriam chamados caso o sargento não pudesse sanar alguma dúvida ou que fosse assunto sigiloso. A mesma coisa acontecia com os sargenteantes das companhias, que também despachavam diretamente com o comandante. Eu procurei no meu primeiro dia de comando distribuir um folheto que eu denominei A Voga do Comandante. Como acontecia na Escola Naval, que o aspirante ao chegar recebia um livreto chamado A Voga da Escola Naval, eu distribuí também a voga do comandante. E ali eu estabelecia detalhadamente como eu gostaria que os oficiais se comportassem e o que eu esperava deles no desempenho de suas atividades. Eu também não usava carro oficial, o carro só era utilizado para representação, jamais para buscar o comandante em casa ou levá-lo do trabalho para casa. Eu sempre fui contra o uso de carro oficial para fins particulares e sempre acreditei que a ida ao trabalho e o retorno são obrigação do militar, do funcionário público, que é a nossa situação na verdade. O carro oficial então só era usado para representação e poderia ser utilizado por qualquer militar do grupamento que assim necessitasse. Eu também não tinha abrir mão de ter ordenança e de ter despenseiro. Eu sou muito grato aos oficiais que me ajudaram a comandar e sempre acreditei na liderança 360 graus, na qual um subordinado, pelo seu comportamento, por suas atitudes, pelo seu caráter e por sua lealdade, influencia também e serve de exemplo para o seu superior. Há um aforismo que é muito divulgado nos Estados Unidos e que eu acho muito válido, que diz que o respeito ao posto é garantido por lei, mas o respeito à pessoa deve ser conquistado. Eu sinto-me muito honrado por ter participado da história do atual 1º Batalhão de Operações Ribeirinhas. Eu desejo ao comandante, aos seus oficiais e suas praças muitas felicidades pessoais e completo êxito na carreira profissional. Estejam certos de que vocês dão um orgulho ao Corpo de Fuzileiros Navais. E como nos alertou o estadista Rui Barbosa, uma nação que confia em seus direitos, em vez de confiar em seus marinheiros e soldados, engana-se a si mesma e prepara a sua própria queda. Muito obrigado a todos por essa oportunidade. Ad summus.